Calma, filho de imigrantes japoneses. Meu pai veio em 1936 para o Brasil. Eu fico imaginando que epopeia que foi, 45 dias no navio, trazendo 5 filhos. Minha mãe estava grávida da minha irmã, sexto, e 5 anos depois que ele chegou aqui, eu nasci em 1941. Embora ele tivesse pagado a passagem dele e da família, naquela época, para poder ter a documentação regularizada, ele tinha que ficar 5 anos na lavoura. Meu pai foi professor primário no Japão. Professor primário lá no Japão era uma figura muito respeitada, um segundo pai, porque ficava 6 anos com a turma, começava às 7 horas da manhã, dando ginástica, depois dava as matérias e finalmente às 3 horas da tarde, todos os alunos, essa é uma tradição até hoje no Japão, todos os alunos varrem a classe, limpam as carteiras, eventualmente até os vidros, no final do expediente. Então, quando ele chegou durante 1 ano a ficar na lavoura, inclusive eu tenho algumas fotos dele peneirando café, e só que ex-alunos dele, que já tinham se instalado aqui no Brasil e já tinham comprado uma fazenda cooperada, eles disseram que o professor não ia trabalhar na lavoura. Então ele cumpriu os outros 4 anos dando aula de japonês para os filhos dos ex-alunos dele. Cumprido essa etapa, ele veio para São Paulo, onde foi ser professor de japonês no Colégio São Francisco Xavier, no Ipiranga, até hoje, onde os descendentes de japoneses estudam. Só que surge o decreto do Getúlio Vargas, né, naquela época, né, guerra é guerra, que os estrangeiros, particularmente japoneses, italianos e os alemães, não poderiam falar em sua língua. E o meu pai, como professor de japonês, naquela época seria, vamos dizer assim, o subversivo da época contra a lei, foi preso, parece que ficou mais ou menos 6 meses preso. Essa introdução para dizer que, claro, depois ele veio aposentado do Japão, mas com a guerra, a aposentadoria dele só voltou em 1952, quando as relações Brasil e Japão foram restabelecidas. Ele sobreviveu dando aula de japonês de casa em casa. Apenas para dizer que, enfim, a família, então, imigrante, né, teve dificuldades de sobrevivência e a minha infância, vamos dizer assim, se classificar hoje em categoria, foi uma infância pobre. De modo que eu comecei a trabalhar entregando livros para o meu pai de bicicleta aos 9 anos. Aos 14 eu prestei concurso para um banco, fui office boy do banco naquela época contínuo, dos 14 aos 18. E aos 18 prestei concurso para escriturário da prefeitura e, enfim, então eu fiz o meu curso na Escola Paulista de Medicina, trabalhando, tendo aula das 8 às 6 da tarde e trabalhando na prefeitura das 6 à meia-noite, num horário bastante puxado e com muito trabalho, porque na época o prefeito era o brigadeiro Faria Lima, e aí o secretário de obras descia às 10 horas da noite dizendo: "E tiro, eu preciso desse decreto para amanhã". E naquela época não tinha computador, então quando eu errava
na datilografia, tinha que refazer até ficar perfeito. Muitas vezes terminava às 2 da manhã, acabava dormindo no sofá da prefeitura e vinha direto aqui para a escola de manhã. Bem, aí por que cursar medicina? Então, na verdade, durante muito tempo, eu, como um bom adolescente, tinha mágoa do meu pai, que não era nem comerciante e nem agricultor, que eu já tinha comerciantes ou agricultores bem-sucedidos aqui no Brasil, mas aí o que eu percebi é que o meu pai deu para mim a vontade de estudar, né? E aí senti que a minha vocação seria medicina. Obviamente não entrei no primeiro ano, porque não dava para fazer o terceiro colegial com o cursinho. Depois de formado, ainda levei 2 anos para entrar, né? Entrei em 13º aqui na Escola Paulista e 14º na PUC de Sorocaba, ou vice-versa, não me lembro, e não passei na última prova de física prática na Faculdade de Medicina da USP. Claro, uma vez que eu passei aqui em São Paulo, escolhi a Escola Paulista de Medicina e tive um curso excelente. Então, desde o primeiro ano, na anatomia, professor Locke, muito, na época, um professor extremamente competente. Até onde eu me lembro, ele tinha terminado a carreira na USP e foi recontratado aqui. Fui aluno em seguida do professor Prats, uma pessoa fantástica, que praticamente foi o patrono da nossa turma, porque ele até hoje tem as notas de todo mundo no primeiro ano. O professor Nilceu Marques de Castro, professor José Ribeiro do Vale, professor Otávio Ribeiro Rato, Jair Xavier Guimarães, Costabile Galucci, que era cirurgião, no entanto, ele foi conosco numa excursão para o científico cultural para a Europa. Eu me aproximei dele, uma figura humana fantástica. Então, o Moacir de Pádua Vilela, Jairo Ramos na propedêutica, enfim, é o que a memória está me trazendo, mas realmente foram professores extremamente competentes, né? Fantásticos, tipo o doutor Delácio, o professor Domingos Delácio, Afis Sadi, enfim, o curso foi excelente. Mas eu não fui um bom aluno, não. Fui aluno médio, porque, obviamente, trabalhando e estudando, não repeti nenhum ano. Naquela época não tinha dependência, se ficasse reprovado em alguma matéria, seria reprovado no ano. Consegui passar, não repetir nenhum ano. E da vida escolar, eu me lembro que, enfim, o medo, lógico, no primeiro ano é o medo do trote, mas já o trote já não era tão violento aqui, e um veterano, que na verdade tinha sido colega de turma no ginásio do Estado, Arnaldo Ganck, foi, vamos dizer assim, meu protetor na hora dos trotes. E lembro das competições, Pauli-Poli,
uma com a Poli, outra com a Faculdade de Medicina, intermédia, né, seria. Eu participei na equipe de tênis de mesa nos 6 anos, eu fui da equipe de tênis de mesa e também cheguei também a participar da equipe de xadrez. Me lembro da vida acadêmica. Na verdade, a nossa vida acadêmica foi muito conturbada, porque no dia 31 de março de 1964 teve a famosa Revolução Militar e a classe ficou dividida, né? Quer dizer, os a favor e contra, e isso fez com que a nossa classe, entre nós, não fosse muito unida, até hoje não é unida, mas foi um bom tempo. Foi uma época como congraçamento, tinha shows, né? Eu me lembro de 2 colegas que eram atores natos e conduziam o show, Paulino Tarraffi, Valdemar Cogos, enfim, eu consegui, apesar da divisão política, consegui ser tanto da diretoria do centro acadêmico quanto da atlética, e sinto que realmente não fui discriminado. A escola realmente me deu uma base muito grande e eu devo tudo para a escola. Se não fosse a escola, não teria minha profissão, não teria tido a sorte que eu tive na vida, né? Então, na verdade, a escolha pela Escola Paulista de Medicina foi aleatória, foi pelo resultado do vestibular. Mas, no entanto, a escola me deu todas as oportunidades, porque talvez se eu tivesse passado na Faculdade de Medicina da USP, eu não teria tido a carreira que eu tive. A formatura foi no dia 13 de dezembro de 1968, no dia do famigerado Ato Institucional número 5, né? Foi o dia em que o ato institucional mais duro do regime militar foi decretado. E aí, mas antes disso mesmo, nós vivemos momentos de terror aqui na escola, né? Eu dizia que nós éramos jovens, ninguém era comunista, vamos dizer assim, mas, obviamente, como bons estudantes, nós éramos contra o regime militar, né? E aí foi duro porque alguém delatava e um colega era preso, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem na época, o presidente do Centro de Estudos, Eric Larson, que foi preso. Aí nós tivemos que fazer uma vigília lá no DOPS para que ele não desaparecesse. Hoje o Eric é um bonachão, bom gastroenterologista, formado aqui pela escola, é um bonachão até ele, o professor Marcos Ferraz, o Arthur Beltrame Ribeiro, né? Eles são colegas de pescaria, eles vão sempre pescar juntos. Então não tinha ninguém guerrilheiro aqui na escola, mas realmente muitos foram presos e sofreram, inclusive, tortura. E eu me lembro de acho que nem vale a pena dizer o nome, mas um colega que montou uma república. Foram 3 casais que, por economia, decidiram alugar uma mesma casa, assim comprariam uma única televisão, uma geladeira, enfim. Mas imagina, 3 casais, se no fim de semana cada um recebesse 2, 3 amigos, já seriam 6 vezes 3, 18 pessoas. O vizinho denunciou como um aparelho e todos eles foram presos. Felizmente, eles não foram torturados, foram soltos depois de uma semana,
E por incrível que pareça, quem entendeu a história foi o famigerado Fleury, que muito mal falado naquela época, né? Mas quando eu me formei, quer dizer, justamente aquele pai que eu não entendia, que eu achava que ele não tinha capacidade de ganhar dinheiro, que deu uma vida muito modesta para nós, ele disse: olha, filho, você foi um herói. Eu não te dei nada e você se formou médico. Foi aí que eu entendi que o que ele me deu foi a cultura, né? A cultura dele, cultura japonesa, que me mostrou um caminho que era importante estudar, né? E eu tive sorte também, como filho caçula de 7 irmãos, né? Então, só eu e minha irmã imediatamente acima de mim, que nós dois que nascemos no Brasil, minha mãe veio grávida no navio, mas ela nasceu aqui. A família já estava em melhores condições, ela fez faculdade de letras e eu consegui fazer medicina. Eu fui o segundo ex-aluno que decidiu ficar aqui na escola no departamento de psiquiatria. Então, quando eu ingressei na escola, o professor era o professor Darcy de Mendonça Ochoa, que fez o concurso em 64, e toda a equipe do professor Darcy era de psicanalistas, porque o professor Darcy de Mendonça Ochoa era psicanalista e deve ter sido, agora não me lembro, mas com certeza deve ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque realmente era uma pessoa brilhante como psicanalista, uma memória fantástica, citava a página do Freud, e, enfim, do ponto de vista de psicanálise, ele tinha uma cultura fantástica, mas não de psiquiatria. E como todos os assistentes dele eram psicanalistas, a psiquiatria na época nós não tivemos praticamente aula de psiquiatria, mas sim de psicanálise. No entanto, eu me formei, tinha necessidade de dar aulas práticas para os alunos e o convênio que o professor arrumou foi na época chamava-se DAP da Água Funda, Departamento de Assistência aos Psicopatas da Água Funda, e eu era médico lá na Água Funda, e o professor Uchoa pediu para que o próprio hospital indicasse 2 médicos de lá para cuidar da enfermaria, que seria da Escola Paulista de Medicina. E assim, por um caminho indireto, eu voltei para a escola, montei essa enfermaria para o professor e, apesar da influência da psicanálise, eu vi que a minha vocação não seria para a psicanálise, sim para a parte médica da psiquiatria, a parte do estudo das doenças, a parte do tratamento psiquiátrico com medicamentos. Na verdade, na década de 60, os remédios em psiquiatria estavam engatinhando. O primeiro grande medicamento que surgiu para as psicoses em psiquiatria foi a clorpromazina em 1952, e no final da década de 50 que começaram a aparecer novos medicamentos, e eu tive a sorte de acompanhar todo o desenvolvimento da psicofarmacologia e a psiquiatria, que no início da década de 60 era exclusivamente asilar, hospitalar, sem tratamento, que cronificavam os doentes. Graças à evolução dos psicofármacos, a psiquiatria voltou para a medicina e hoje nós não necessitamos mais de grandes asilos. Os tratamentos de um surto psicótico agudo, do tipo da esquizofrenia, nós fazemos em 20 a 30 dias. Enfim, a psiquiatria avançou e eu tive a sorte de acompanhar esse avanço
e ter feito uma carreira paralela, liberal, junto com a escola que realmente eu me dediquei. Por quê? Porque exatamente a escola me deu tudo. Então, quando eu fui eleito chefe do departamento, eu fui o primeiro, na verdade, antes de mim, foi chefe do departamento o professor Marcos Ferraz, mas ele ficou 3 meses só, que ele foi para a Coordenadoria de Saúde Mental do Estado. Então, praticamente, eu fui o primeiro chefe de departamento, ex-aluno e psiquiatra e não psicanalista. O departamento, então, eu posso dizer que não era importante na época. Era quase que um zero à esquerda. E como ex-aluno, eu me dediquei bastante ao desenvolvimento do departamento de psiquiatria. Então, nos 9 anos que eu fiquei, quer dizer, eu consegui dobrar o número de docentes. A psiquiatria tinha 8, no fim, quando eu saí, tinha 16, médicos agregados tinham 60, quando eu saí, tinha mais de 100. E o nosso ambulatório, que atendia, por exemplo, 1000 pacientes, quando eu saí da chefia, já atendia 8, 9 mil pacientes por ano. Eu fui, vamos dizer assim, com muito receio, fui eleito chefe de departamento com 43 anos e sem o título de professor titular. Então eu achei que seria massacrado na congregação. No entanto, quando a congregação percebeu que tinha um elemento novo, ex-aluno, que estava trabalhando pelo desenvolvimento do departamento, aquilo que eu imaginava, que ainda mais psiquiatria, que era considerada aqui na escola um zero à esquerda, todos compreenderam e ajudaram a psiquiatria. Entre outros, não dá para deixar de falar no professor Oswaldo Ramos, e os diretores da época todos me ajudaram, o professor Horácio Quinise de Mello, o professor Prates, o professor Jair Xavier Guimarães, todos eles como diretores da Escola Paulista de Medicina, professor Magid Yunis e, por último, durante a minha gestão, o professor Nader Wafai. E eles ajudaram muito a psiquiatria. Eu me lembro, em 89, o professor Nader me chamou lá e disse: Tiro, a psiquiatria não tem, o cargo de professor titular estava vago na psiquiatria. Ele disse: vocês não têm ninguém para poder prestar o concurso para titular. Você pode emprestar essa vaga para o departamento X ou Y, não me lembro qual. Aí vi que era mais um desafio para mim e disse: professor Nader, eu estou pronto para fazer o concurso. Ele disse: mas você não tem tese? Eu digo: não, mas a tese já está escrita. Isso foi em junho, dia 20 de junho de 1989, foi uma mentira, mas em defesa do departamento. Aí eu tinha feito a parte experimental da tese, mas aí passei a escrever toda noite. No dia 16 de novembro eu fiz defendi a tese de doutorado, e no dia 5 de dezembro de 89, prestei o concurso para professor titular. Não era que eu tinha desconfiança, mas era a tal história. Quando a gente cede uma vaga, a gente não sabia quando é que a gente iria receber de volta, né? Bom, na sequência, quer dizer, realmente, do ponto de vista da psiquiatria, eu me dediquei à carreira de professor aqui na Escola Paulista de Medicina, né? Daí ter feito o concurso para titular, na época da chefia de departamento, eu dava o expediente mais ou menos de 30 horas por semana, representei o departamento na congregação em todos os lugares que foi possível,
e eu fui o primeiro chefe da unidade psiquiátrica no Hospital São Paulo, da enfermaria de psiquiatria do Hospital São Paulo. Em 1972, quando o professor Darcy Mendonça Uchoa, ele fez um convênio com o coordenador de saúde mental da época, uma pessoa muito importante em psiquiatria, que é o professor Luiz Cerqueira, e eu fui chefe de 72 até 76, mas aí a coordenadoria cortou o convênio, não tínhamos dinheiro para pagar essa unidade, e o Hospital São Paulo, enfim, a SPDM, retomou a nossa enfermaria no primeiro andar. Aí, assim que eu voltei para a chefia, eu me esforcei para voltar a abrir aquela enfermaria, né? Mas foi difícil, porque não havia pagamento previsto de AIH para a psiquiatria. Fui para Brasília várias vezes e, no entanto, a enfermaria foi aberta por uma história curiosa. O secretário, chamava-se secretário de Medicina Social aqui em São Paulo, tinha sido um contemporâneo, ele foi da Santa Casa de Misericórdia, e em que eu ganhava dele no tênis de mesa. Então, com isso, fui procurá-lo, aí ele falou assim: olha, Tiro, vou fazer o seguinte, não tem norma para abrir psiquiatria em hospital geral. Então faça o seguinte, você abre a enfermaria e depois a gente vê como vocês vão pagar. E foi assim que, em 1983, conseguimos retomar o primeiro andar aqui do Hospital São Paulo. Tem lá a plaquinha lá, chefe de departamento, professor titular Maurício Levi Júnior, chefe do departamento, que foi por 3 meses, professor Márcio Ferraz, e o meu nome está lá na plaquinha como o primeiro chefe da enfermaria. E isso, a unidade psiquiátrica do Hospital São Paulo foi muito importante porque aproximou a psiquiatria da clínica, né? A psiquiatria, que geralmente é estigmatizada, então o fato de ter uma enfermaria de psiquiatria no Hospital São Paulo ajudou a integração com as demais clínicas e diminuiu o estigma com relação à psiquiatria. E, por sinal, no meio universitário, a nossa unidade psiquiátrica dentro do Hospital Geral foi a primeira. Hoje, praticamente todas as universidades, a psiquiatria tem uma unidade psiquiátrica no Hospital Geral. E, aliás, isso é a política atual do Ministério da Saúde, né? Que é importante todo Hospital Geral ter uma unidade psiquiátrica, porque é possível hoje tratar em 20, 30 dias mesmo um surto psicótico agudo, né? Na sequência, fora da Escola Paulista de Medicina, eu me dediquei à Associação Brasileira de Psiquiatria. A Associação Brasileira de Psiquiatria é igual ao da cardiologia ou da ortopedia, é uma sociedade de especialidade filiada à Associação Médica Brasileira. Então, não é uma entidade de defesa da classe, mas é importante para divulgar, cada sociedade divulga a sua especialidade e pela associação eu exerci um papel importante
entre outras coisas, de fiscalizar todos os cursos de especialidade em psiquiatria da associação, fazendo que os cursos melhorassem o seu currículo, que passassem a dar aula em tempo integral, em 3 anos. Também na associação, desde 1999, eu sou o coordenador da programação científica dos congressos, o que realmente acaba resultando na ampliação do conhecimento psiquiátrico para todos os associados. Também sou responsável pelo programa de educação continuada. Enfim, paralelamente até eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina por 5 anos, de 83 a 88, mas entre o Conselho de Medicina e a associação, eu achei que eu tinha mais condições de ajudar as pessoas na associação no sentido de divulgar a psiquiatria para os novos médicos interessados em psiquiatria. Tanto é que, fora desse trabalho, né, que eu me dediquei bastante, fui vice-presidente de 2010 a 2016 da associação e atualmente estou pensando dentro de 2 anos parar de atuar na associação. Inclusive como professor titular voluntário, vamos dizer assim, aqui na Escola Paulista de Medicina, eu em 14 de dezembro comuniquei que era a última vez que eu ia dar aula, porque aos 76 anos eu penso que batalhei bastante pela psiquiatria e estou numa idade de ir parando com as coisas para poder também usufruir um pouco de alguns hobbies que eu gosto muito, por exemplo, filmes, né? Então, de grandes diretores como Fellini, Visconti, Vittorio De Sica, Truffaut, Buñuel, né? Kurosawa, acho que eu já falei. Tanto é que eu tenho uma coleção de 1.600 DVDs que ainda eu preciso assistir todos, espero assistir todos antes de morrer. Gosto muito de ler, então estou lendo agora Homo Sapiens, a história da humanidade, curiosamente indicado pelo Tostão, o nosso grande cronista esportivo, mas médico com a sensibilidade dele. E estou, enfim, pensando em parar porque, pelo menos, dos meus 3 filhos, né, com relação à minha família, sou casado com uma psicóloga junguiana, o mais velho é engenheiro, o do meio é artista, iluminador de teatro, e o último esse ano está no 3º ano de residência em psiquiatria na PUC de Campinas, e eu espero que ele então dê continuidade à minha carreira. E aí, aquela questão, valeu a pena? Sem dúvida nenhuma, valeu a pena. E valeu a pena porque quem me deu essa carreira foi a Escola Paulista de Medicina. Sem a Escola Paulista de Medicina, eu não teria feito nada disso que eu consegui fazer. A escola me deu toda a base e eu tive sorte também, né? Porque até o momento, 76 anos, não tive uma doença grave e pude trazer a minha carreira até aqui. De modo que agradeço, né, essa oportunidade dada para mim pelo professor Ronaldo Laranjeira, o presidente da SPDM, de ter lembrado do meu nome para esse depoimento. Muito obrigado.